programa desta sexta-feira vai tratar de um dos maiores desastres socioambientais urbanos do Brasil, o afundamento de 5 bairros de Maceió, resultado direto da exploração de sal-gema pela petroquímica Braskem. Para se ter uma ideia da gravidade do caso, vamos citar alguns números. O afundamento de 5 bairros da capital de Alagoas afetou 57 mil pessoas e atingiu 14 mil moradias e outros imóveis. Esses bairros de Maceió, hoje, são áreas fantasmas. Para discutir o caso, recebemos agora a advogada Adriana Mangabeira Vanderlei, que tem atuação direta na defesa dos moradores atingidos. Adriana Mangabeira atua como advogada há mais de 3 décadas em casos tributários e de direito público no STJ e no STF. Em 2024, ela obteve uma decisão histórica, venceu uma disputa de 25 anos contra a Braskem. Boa noite, doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer tê-la aqui. Boa noite, prazer Tudo é bem? meu estar aqui. Minha xará, seja muito É bem-vinda. é Bom, difícil doutora Adriana, encontrar Adrianas. pois é, a última Adriana que eu me lembro, assim, né, tem, sei lá, uns 40, 30 e poucos, mais novas a gente não acha. É a nossa Eu- geração. É uma geração que não tem Adrianas, né? Agora tem uma novela com uma Adriana protagonista, então quem sabe, né, Não volta a ser moda não volta o a ser nosso moda. nome, é Isso. verdade. Mas seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Vamos falar de um assunto muito sério. Mas antes da gente entrar especificamente nesse caso grave e complexo do desastre ambiental em Maceió, eu quero perguntar algo que muita gente gostaria de saber, né? Esse desastre ambiental, ele foi resultado da exploração de sal-gema no subsolo daquela região da capital alagoana. Doutora, explica, por favor, para quem não sabe, né, o que é o sal-gema e para que ele serve. O sal-gema é um minério que a sal-gema, por explorar a sal-gema, está lá desde 1974, 75, e aí eles começaram com a exploração, como é que eu digo? Sem ser com tanto avanço, sem notar, tanto que eles, à época, eles ocupavam a praia mais importante de Maceió, que era a praia do Pontal da Barra, onde eles estão até hoje. Então, com o tempo, os anos foram passando e a ambição, né, a salgema foi ficando mais valorizado e eles começaram a se expandir, sendo que essa expansão de extração começou a se dar por baixo da terra. E aí foram, Anos e anos. e algumas pessoas já previam, né, em 1994, 96. Eu fui advogada da empresa, eu vi que a empresa assim pouco se preocupava com as pessoas e fazia do nosso estado uma exploração total de rendas para os tornarem bilionário, que foi o que eles são. E aí, em 2017, em dezembro, nós tivemos o primeiro tremor de terra lá, algumas paredes racharam. Esses números assim estão até um pouco defasados, são 63 mil casas que chegam a atingir 400 mil pessoas de forma indireta, empresários, funcionários, vigia, todo mundo que trabalhava, porque o Pinheiro e os outros bairros afetados são bairros que tinham vida própria. Então, as pessoas costumavam ir à padaria, consertar, lavar o carro, e tudo, todos eles tinham uma dinâmica, tá entendendo? Então, do dia para a noite, esses bairros começaram a balançar, o que até hoje a gente não tem plena certeza do que aconteceu,
E porque há duas variantes, eles tiveram muita pressa em evacuar os bairros todos e tirar todos os moradores. A princípio, a gente viu a decisão como uma responsabilidade que a empresa estava tendo, sendo Sim. que, com o tempo, Adriana, começaram a existir assim contradições. Hoje, para você ter ideia, a Braskem é a dona dos 5 bairros de Maceió. Tanto que as indenizações que foram mínimas pagas às pessoas, que o metro quadrado de Maceió hoje é um dos mais caros do Brasil devido a esse desastre ambiental. Então, Olha. com, com o tempo, a gente começou a verificar que, tipo, um lançamento do livro fiscal da Braskem, onde era para eles colocarem lá no prejuízo, porque eles tiveram que pagar algumas indenizações, alguns aluguéis, enquanto as pessoas estavam na rua, eles colocaram no ativo da empresa. E para piorar a nossa situação, eles compraram diversos imóveis, como praças públicas, avenidas. Então, hoje a Braskem, nós podemos dizer que ela é dona da metade da cidade de Maceió, o que é um absurdo. Os imóveis foram transferidos para o nome da empresa. Então, hoje ela é dona de tudo aquilo. E aí começaram as suspeitas com coisas simples. Uma vez eu parei para olhar o bairro, eu vi que eles estavam recauchutando com cimento japonês, que era o que se utiliza lá no Japão, em Tóquio, essas coisas quando existem os terremotos. Então, Hum. eles antes exploravam com profundidade. Com o tempo, eles começaram também a explorar na vertical. Sendo que a Isso, partir do. doutora, até que isso fosse percebido, assim, com clareza, levou quanto tempo? Quantos anos? Levaram? Quase 50 anos. Quase Até que, 50 até anos. que a situação Isso, viesse porque a tona. começou Tá. lá na década de 70 até agora, o ano de 2000, 2000 e pouco, né? 2017, dezembro de 17, dia 8, nós tivemos o primeiro tremor. E aí o que aconteceu? Que, como eles estavam soldando com cimento japonês, e existe uma coisa estranha na época. Alguns investidores com muito dinheiro começaram a comprar as casas. Tipo, a Braskem avaliava por 30 mil, e o investidor ilegal e pagava 50 mil, mas depois para revender para a Braskem por 120 mil. Então, na verdade, quem era rico, quem tem dinheiro em Maceió, ganhou muito dinheiro com esse drama da Braskem. Mas aqui nós vamos falar da população, Exato. de gente que não aguentou a dor. Nós temos mais do que 20 pessoas que se suicidaram, pularam Uhum. da ponte, tomaram. Tem uma senhora que o ano passado, no Natal, agora ela tomou veneno de rato e deu ao seu gatinho também, Que para ele triste. não sentir a falta dela. Fora as doenças que nós estamos tendo de cunho emocional. Existe uma pesquisa do SUS Brasil que ele fala que até o tipo de doença lá em Maceió houve uma modificação. Hoje nós temos diversos infartos, AVCs e o câncer. O câncer tomou conta da cidade e a prefeitura, infelizmente, não quer disponibilizar esses dados para a gente. Doutora Adriana, é É, uma pode situação, falar. não, é uma situação, não, acho que a gente vai falar mais sobre, né, sobre isso, sobre a população. Realmente é um drama, né, é uma tristeza ouvir isso. É um absurdo, né? É,
eu queria te perguntar, como advogada, como é que a senhora define o caso Braskem? Negligência ou crime ambiental? Como é que é O maior, classificado? o maior crime ambiental do mundo, talvez, e juridicamente a maior missão que nós podemos ter é uma omissão com o lado forte ganhando. Porque nós tivemos a tragédia de Mariana e Brumadinho, que, em questão de proporção, né, acabou também com várias vidas. Sendo que lá em Minas Gerais, eles tiveram um apoio, eles tiveram a indenização, o nosso presidente da República visitou, e lá nós, em Maceió, nós estamos abandonados. As pessoas não têm a quem recorrer. E Os não tem talvez políticos, noção. é, os políticos só aparecem em época de eleição para tentar angariar voto. Então, nós temos hoje uma sociedade que são as vítimas da Braskem, totalmente desgastadas, desacreditadas, não acreditam mais na justiça, e quando a gente para de acreditar na justiça, a gente deixa de ter a segurança jurídica, a gente passa a adoecer por causa do comportamento das pessoas perante a nossa situação, que é uma situação lamentável. Eu desafio uma pessoa, um ser humano, que consiga andar naquelas cidades fantasmas, que são 5 bairros, que contam histórias de terror, né? Todo mundo, você imagina o que é uma pessoa viver sem um passado, porque você tem tudo, e aí, digamos que mesmo que seus pais vendam uma casa, você um dia quer passear com seus netos, falar: eu vivi aqui, minha avó sentava naquela cadeira, minha Claro, mãe. Então, nós não temos mais isso. São 400.000 pessoas que não têm mais referência do do que passado. eram. Isso é muito triste. E mais triste ainda você vê que existe uma turma lá que se chama os flechais, que os flechais, eles nem conseguem entrar com a ação contra a Braskem. Quer dizer, eles estão vivendo isolados, sem ônibus, sem os comércios, sem nada, Uhum. em estado de total calamidade. Então, isso revolta as pessoas de bem. E por um dia, eu sou vítima da Braskem, e eu tenho uma frase comigo que, para você saber o que um injustiçado passa, você tem que ser ou ter sido injustiçado ou se colocar no lugar deles. Então, é isso que toca o Exatamente. meu coração, é isso que me move a gritar, porque eles estão há 9 anos com a Braskem. Eu estou há 25 anos lutando com a Braskem. Então, eu sei o modus operandi dela. São pessoas assim que agem só pelo dinheiro. Lá na nossa. Pessoal, a gente teve um probleminha. Isso. Ah, voltou, Duas voltou. Lagoas. E, nosso sururu de capote, eu não sei se vocês conhecem, é um marisco que a gente adora comer com leite de coco, é bom para a memória, tem muito fósforo. Até o sururu foi extinto. E Que isso loucura. tudo lamenta para a gente que é de lá, que sente as raízes e que escuta a história das pessoas. Doutora É, Adriane, doutora Adriane, desculpe teve um interromper. caso Ah, fala. uma grande líder lá do movimento, que ela foi acometida de um câncer, teve metástase, nós não conseguimos, quando fomos operar, não conseguíamos mais, porque já estava no corpo todo, e foi uma coisa que me chocou muito, porque acho que uma hora antes dela
A gente está com um probleminha. Telefonou, eu não atendi, era 4 horas da manhã, e ela me passou um áudio. Ela fala nesse áudio que, Adriana, você sabe o que é viver sem sua mãe, sem seu pai. Assim, amanhã, meus filhos vão estar vivendo. E eu gostaria que você me fizesse presente aqui, porque eu estou indo embora. Mas, principalmente desse uma força aos meus filhos. Então, não tem como você acordar sabendo que ela acabou de falecer e sabendo que ela fez um contato desse jeito com você. Então, talvez a minha força para lutar, para ajudar, para tentar aqui em Brasília. Hoje eu estou aqui em Brasília, morando aqui em Brasília, eu estou advogando aqui, e eu Olha, sempre tento pautar esse assunto, conversar com as pessoas, já conversei com pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, tentando que eu quero, porque sem polarizar, não quero falar que político A ou B, uhum. mas eu acho que existe um problema lá e que quem tem que resolver são os políticos do nosso estado. E, principalmente, eu gostaria muito que o presidente da República sobrevoasse aquelas áreas, porque, pelo perfil dele, que foi uma pessoa pobre, que veio de Garanhuns, que sabe o que é não ter o que comer, não ter uma casa, eu acho que ele se identificaria muito com o sangue das lágrimas das vítimas da Braskem. Olha, doutora E Adriana, eu ia exatamente perguntar para a senhora qual foi o impacto humano, né, mais grave que a senhora presenciou, que te chocou, mas eu acho que já está mais que respondido nessa história dessa, dessa moça, né, que faleceu e deixou os filhos e te mandou essa mensagem. É muito forte, né? Um depoimento muito forte. E eu imagino que, assim como ela, tem muitas outras histórias parecidas, né? Porque você lidar com uma situação dessas, onde você perde suas referências, seu passado, é o que você falou, suas coisas, tudo que você lutou e conquistou, é muito, né? É muito triste mesmo. e com relação à saúde, Adriana, principalmente, assim, eu estou até escrevendo um livro, eu poderia aqui enumerar diversos casos, mas, assim, se eu for contar aqui mais um exemplo, um amigo meu que a mãe tinha uma casa, que tinha 5 lojinhas de aluguel e fazia salgadinho para vender. Ela era uma viúva e só vivia ela e a filha com síndrome de Down. Quando Bom, fecharam as lojinhas dela e tiraram ela da casa, a primeira noite na casa da irmã dela, ela dormiu e não acordou. E deixou meu, uma filhinha de 50 anos com síndrome de Down, que graças a Deus ela tem um irmão maravilhoso que está cuidando dela. Então, assim, são diversas histórias que mexem muito com o nosso emocional, com o nosso coração, porque, como eu falei anteriormente, é impossível não se emocionar vendo aquilo e não sentir a vontade de fazer justiça, porque o que acontece lá em Maceió também é o judiciário alagoano. Então, no primeiro grau, nós temos decisões perfeitas, decisões que obrigam a Braskem a indenizar, a pagar. O que acontece, o que eu estou falando aqui é público, qualquer pessoa pode abrir o site do Tribunal de Justiça de Alagoas, clicar lá, segundo grau, colocar o nome da Braskem. Então, eu fiz uma média, eu pesquisei 200 processos da Braskem. E, infelizmente, no segundo grau, os 200 processos, a Braskem tinha tido êxito. Então, eu percebo que alguns desembargadores se comportam como advogado
da Braskem. Então, isso também é lamentável, porque ele já não tem nada, não tem justiça, não tem casa. Então, onde a gente vai parar? Você está entendendo, Adriana? Por isso que Eu, isso tocou muito meu coração e toca diariamente. sim, você se dedica, né? Você se dedica, Dedico, integralmente. eu estou aguardando eu receber os meus honorários da Braskem, abrir um instituto onde eu quero levar um grande advogado, muito renomado, para a gente ir até a Haia discutindo esse caso. E meu sonho é que todas as vítimas sejam reparadas. Nunca ninguém será reparado 100%. Eu Doutora quero Adriana, pelo menos uma reparação de 50%, porque não tem como viver aquilo, presenciar aquilo tudo, sem deixar a gente 50% sequelada. Você está entendendo? sim. Eu ia perguntar se os acordos judiciais foram suficientes para garantir justiça. Não. Em hipótese alguma. Os acordos judiciais foram, vamos falar, eu não gosto de falar ditado popular, mas foi um troco de pinga. E além de ser um valor totalmente irrisório, houve ameaças para os moradores assinarem. Uma colega minha, advogada, saiu de casa para trabalhar. Quando chegou, a casa dela e o escritório dela tinham sido demolidos através das máquinas. É absurdo. Do... Agora, existe transparência nos valores de indenização? Existe transparência, sim, mas o que aconteceu? A onda política lá, o prefeito de Maceió, o prefeito João Henrique Caldas, ele fez um acordo com a Braskem de 1,6 bilhão. O que acontece? O Ministério Público Federal, responsável pelo caso da Braskem, a procuradora é esposa do advogado do prefeito. E os procuradores municipais eram sócios do advogado do prefeito. Então, pode não ser ilegal, mas, ao meu ver, é imoral. Aquilo ali eu jamais faria, principalmente com aquelas pessoas. Então, esse valor que foi pago pela Braskem, um mês depois, o prefeito estava pagando para Maceió sair na escola de samba o tema da Beija-Flor de Nilópolis. Então, esse dinheiro era tão amaldiçoado que foi a primeira vez na vida que a Beija-Flor ficou em último lugar. Então, assim, e ele fechou o portal da Tudo volta, né? transparência, Tudo volta. tudo volta. Então, ele fechou o portal da transparência para a gente requer a informação de onde está o dinheiro, ele pede 30 dias, depois ele pede mais 30, 60. Quando chega nos 60 dias, ele diz que venceu, que a gente requeira de novo onde está o dinheiro. Então, isso eu asseguro, não foi feito uma UPA, uma coisa, porque está chovendo muito em Maceió, então, como teve o alagamento das duas lagoas, isso tudo, tem muito rato. Então, ele não fez uma UPA para dar uma vacina de leptospirose. Então, o caso é bastante delicado, é sensível, é chocante. Outra coisa que deixa a gente assim é que eu estou lá em Alagoas, no segundo menor estado do país, mas de lá, todos os dias, sai alguma notícia. Nós tivemos o presidente da Câmara, que nesses 8 anos ficou 4 anos como presidente e não enxergou as vítimas, não fez um Meu voo, Deus. não sobrevoou a cidade e milhões de emendas PIX foram enviadas para Maceió, para Alagoas,
mas quem realmente precisava não teve nenhum bônus. Então, isso que me preocupa é a omissão. Então, as pessoas me perguntam, Adriana, pare com isso, deixa a Braskem para lá. Eles falam como se fosse o meu hiperfoco fazer justiça, e é mesmo, porque eu sou uma advogada vocacionada. Com 10 anos, eu gritei que eu ia ser advogada e nunca prestei um concurso até hoje. Então, eu lamento a omissão. Então, eu sempre falo, quando as pessoas pedem para eu ter paz, para eu deixar isso para lá, eu acho que quando o poder legislativo e executivo eles se omitem, pessoas de bem nesse país precisam agir. E um grande problema que nós temos é que a Braskem, ela compra a imprensa, ela não deixa que a nossa voz ecoe no resto do país. Então, o que a gente vive lá, fica lá. Não posso afirmar aqui que todos os políticos são ruins. Ah, mais uma vez, que pena, a gente está aí com esse problema, Foram né, gente? omissos, mas nós tivemos políticos, um exemplo, tipo o senador Renan Calheiros, que requereu uma CPI para a gente entender para onde estava indo esse dinheiro todo, mas infelizmente a CPI no Senado não deu em nada, embora a gente tenha conseguido que vários diretores, várias pessoas que deram licenças de IMA, disso e daquilo, sejam indiciados. 2, 3 anos se passaram e a justiça não foi feita, porque a justiça, no caso da Braskem, só é feita para o lado fraco. Você consegue entender, Adriana? Sim, doutora Adriana, hoje, como é que estão vivendo essas famílias desalojadas? Existem como estão vivendo quais famílias? As famílias que Essas ficaram. afetadas. É, É, Da pior forma possível, Adriana, eu gostaria até de divulgar o Instagram deles, é @flechal, e o Flechal, Move, que é o arro- arroba Flechal, é FLSM, isso. né? É. CH. E lá eles contam o dia a dia deles. E existe também algumas pessoas que são líder lá dos bairros, como o Jackson, e você vai acompanhando o que eles vão marcando, e o MOVE, que é o Movimento Unificado da Braskem. Então, existe uma época dessa, um político, um candidato lá, a deputado, já chamou eles para uma audiência pública, mas não adianta, já está todo mundo escaldado. A gente não quer mais promessas, a gente quer o agir. E com esse povo poderoso que tem em Maceió, o que custa marcar uma reunião aqui com o presidente da República, trazer as imagens, ou o presidente da República. Eu tenho certeza que Lula, vendo aquilo como ser humano, ele também ia se sensibilizar com a realidade do nosso Estado. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, que elas vejam, que a gente fure a bolha do dinheiro da Braskem, porque o dinheiro dela é para encobrir a imprensa, para fazer a notícia paga não chegar nas pessoas de bem e contar a realidade que está acontecendo lá em Maceió. E se eu quiser avançar mais, eu posso falar que em breve nosso estado, Alagoas, ele será sumido do mapa, porque eles estão explorando areias sem licença e eles já chegaram na foz do Rio São Francisco. Então, nós temos uma cidade lá que se chama Penedo e Piaçabuçu, onde eles estão tirando areia do Rio São Francisco. Então, não será novidade se a gente vê Alagoas ligada com a cidade de Aracaju, tá entendendo? 200 quilômetros. Então, isso é Entendi. lamentável. Isso é Muito, lamentável. Nosso estado vai afundar. Acabou a Praia do Francês, eles tirando areia. Nossa Praia do muito. Francês, que é um Eu estive ícone lá, eu da estive lá vida.
esteve lá, né? Porque, Sim, então, o francês é uma praia que não é só o amor do turista, é o amor do alagoano. A gente não, gosta de ir à Praia do Francês. É água quente, linda, maravilhosa, e eles com fizeram uma certeza. exploração de areia absurda. Então, hoje lá não tem uma praia que não esteja tirando areia. Então, quem está concedendo essas licenças? Não Então, existe uma fiscalização, não existe a fiscalização. Então, quem está se omitindo, né? Quem está deixando esses caminhões passarem? Os caminhões valem uma fortuna, Adriana, porque cada vez que o caminhão vai ficando mais distante, a areia vai saindo mais cara para poder as pessoas terem interesse de mandar. E olhe que hoje em dia eles não compram só areia de Alagoas, eles já estão comprando de Sergipe. E outra coisa que me deixa bastante chocada é o Ministério do Meio Ambiente ter se calado perante tudo isso. Eu tenho certeza que aqui ninguém ouviu uma manifestação da ministra, tá entendendo? Uhum. Ninguém. Então, o Ô, que é que tem a Braskem que consegue calar todo mundo? doutora Adriana, então existe o risco real de novos desastres na região? Sim, existe um. E esse contrato que o prefeito assinou, ele deu a quitação em caráter irrevogável e irretratável. O que acontece? Com a maneira que eles estão tirando as areias, ele pode vir em breve, daqui a 2 anos, uma onda gigante e acabar com os prédios da Ponta Verde. Então, o que eu acredito que quando chegar nos apartamentos de luxo, as pessoas vão querer agir. Eu tenho Uhum. isso comigo. E só fazendo um adendo, Adriana, você sabe que a nossa ministra do Meio Ambiente hoje é candidata ao Senado. Então, como ela também não viu isso tudo, né? E o Sim. prefeito de Maceió, ele é candidato a governador do estado de Alagoas. Então, como vai ficar nosso estado? Essa é a nossa grande preocupação. E ele tem um lema que é o que ele fez em Maceió para toda Alagoas. Então, esse é o medo de todo mundo. Esse Maceió, Alagoas ficar sofrendo isso tudo que a gente sofre, porque já existe a extração de areia e vem aí coisas pesadas. E Doutora é do Adriana, qual é o papel do STF nesse caso? Por incrível que pareça, o STF, nós não temos ainda nenhum processo que chegou ao STF. Nós temos um único caso que chegou no STJ, que foi de um vigilante que entrou com a ação, que ele passou um tempo desempregado, os filhos passando fome, que era um vigilante do prédio do bairro do Pinheiros, e ganhou na primeira instância, perdeu no Tribunal de Justiça, mas nós tivemos uma vitória aqui com a senhora ministra Maria Isabel Galotti, que foi uma ministra de uma sensibilidade incrível para tratar do assunto e deu a ele uma indenização por todo o trauma que ele passou, pela fome que ele viu a família dele passar. Então, eu tenho um posicionamento da primeira ação que chegou aqui no STJ, que eu espero que ela vire uma jurisprudência, que é que a relatora foi a nossa competente ministra, a senhora Maria Isabel Galotti. Doutora Adriana, a gente está perto aqui do fim do BCTV. Eu queria agora ir um pouquinho para o lado pessoal, né? Primeiro, como é que a senhora lida com a pressão de enfrentar uma multinacional? Ai,
Não é Adriana, é brincadeira. muito pesado, né? Eu já tive fases da minha vida que eu fui ameaçada de morte, eu suportei isso tudo. Eu tenho um lema na minha vida. As pessoas, isso que eu falo, as pessoas me questionam tanto. Por que eu me dedico tanto a Braskem? Eu não me dedico só a Braskem, eu me dedico aos injustiçados desse país. Acho que vem do meu sangue, da minha família, que é uma família que sempre lutou por justiça e liberdade, que está no meu sobrenome, Mangabeira, no meu sangue. Então, eu já fui ameaçada de morte e as pessoas perguntam se eu não tenho medo, eu vou lhe responder. Eu tenho medo de ser covarde. Eu tenho medo de daqui a 10 anos eu ver aquele pessoal que hoje está bem morrer, porque minha dedicação que eu tenho na minha vida é pela minha ânsia que a justiça Ajudamos. aconteça. Agora, Eu, doutora eu, Adriana, além de ser muito bonita e simpática, ah, ouvi dizer que a senhora é uma atleta, é verdade? sou. Eu sou triatleta há 25 anos, já Olha, competi muito pela seleção brasileira de triatlo, trouxe alguns títulos aqui para o Brasil, participei de várias Copas do Mundo. O triatlo entrou na minha vida quando meu pai faleceu, que eu fiquei hiperativa. Eu sou campeã pan-americana, sul-americana. que Eu tenho um legal. quadro, um quarto lá em Maceió, só com as minhas medalhas. E eu fiz uma promessa a Deus que se o triatlon me tirasse daquela depressão, eu salvaria a vida de muitas pessoas através do esporte. Ai, que legal. Então, na minha primeira competição, foi um campeonato brasileiro lá em João Pessoa. Quando eu passei na linha de chegada, após o falecimento do meu pai, 60 dias depois, foi a primeira vez que eu chorei de alegria. Entrei na seleção brasileira, fiquei em quinto lugar e minha segunda competição foi lá na Ilha da Madeira, em Portugal, uma prova dificílima. E eu lembro da minha mãe falando que era Dia das Mães, disse: Você vai ter que me trazer uma joia de lá. Eu coçava a mão na cabeça, eu falava, nossa, já não basta essa viagem cara, eu ainda tenho que trazer a joia. É, Mas logo, logo ela me explicou que a grande joia era a minha medalha e a minha cura. E aí eu cumpri minha promessa, fundei a Federação Alagoana de Triatlo. Hoje eu faço inclusão social, eu tiro algumas crianças das drogas e ponho no triatlon. Eu fiz isso lá em Maceió, fui competir no Havaí representando o Brasil e tive a oportunidade de assistir o Ironman de Kona. Achei que a minha cidade era idêntica à Kona, ao aquário, às piscinas naturais. Consegui levar o Ironman para Maceió. E que quando legal. o presidente do grupo Ironman perguntou o que é que eu queria de diferente na prova, eu pedi um Iron Kids, uma corrida para as crianças carentes, um dia antes da Olha, prova, porque eu acredito que o esporte é a maior forma de inclusão social que existe nesse país. doutora Adriana, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Vocês estão vendo que é atleta, né? Atletas são disciplinados, persistentes, né? Disputam, né? São competitivos, né? Então, a doutora Adriana vai seguir aí lutando lindamente, né? Muito parabéns pelo seu trabalho, é lindo. Eu queria abrir o espaço só para você deixar aí um recado, né, para os moradores de Maceió que sofreram, né, com esse desastre. Sofrem, a gente Sofrem. sofre a Não, cada dia. sofreram ao sair, né? É. Ao deixar as suas vidas, né? As suas casas. Queria E, que a senhora deixasse uma mensagem final. é, eu faço Ironman e a gente tem um lema no Ironman que desistir não é opção.
E esse lema eu trago para a minha vida e trago para todas as vítimas da Braskem, que desistir nunca será a nossa opção, que nós só pararemos quando a gente tiver a justiça devida e as devidas reparações, e que eu vou lutar com o coração, porque enquanto eu for viva, eu tenho essa missão de abraçar essa causa que não deixa de ser minha também, porque esses bairros afetados eram onde eu passeava de bicicleta com meu irmão, muito criança, e que infelizmente hoje ele não está mais aqui, e como diversos estabelecimentos lá não estão, e esse crime da Braskem me choca muito. E eu quero usar todo o meu conhecimento jurídico, minha coragem, para a gente fazer justiça. Doutora Adriana, lamento muito pela sua dor, pela dor de todas essas pessoas, né, vítimas desse desastre, e que a senhora consiga aí alcançar o seu objetivo, tá bom? Eu, Eu sou- quero eu agradecer creio muito. muito em Deus, eu tenho certeza que eu vou voltar aqui para trazer uma boa notícia que os danos foram, em parte, reparados e as pessoas voltaram a ser felizes. Tá certo, doutora Adriana. Muito Obrigada pela obrigada. oportunidade. Desculpa o desabafo, não tem como Imagina. falar das vítimas sem me emocionar, Claro, porque eu claro. conheço a história de cada um e a luta, eu acho que é de cada brasileiro. Do mesmo jeito que a gente se uniu no Rio Grande do Sul, se uniu em vários lugares, eu gostaria de pedir essa união, a cobrança pelo meu pessoal, meus irmãos alagoanos que estão lá passando por essa injustiça. Certo, doutora Adriana Mangabeira, muito obrigada pela sua participação, tá? Que você Obrigada volte a em breve você. para nos dar as boas notícias. Até a próxima. Amém. Até.